Ciência e Fé começa agora, hoje com um convidado aqui especial, meu amigo pastor Tassos Licurgo. Tassos também, você tem que ler aqui no celular porque é muita coisa. Mas para você que está nos ouvindo aqui no Ciência e Fé, esse grande brother aqui, ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé, ele é pastor, ele é também advogado, professor da UFRN, professor do RBT College, né, da Guatemala, professor convidado do RBT College dos Estados Unidos e professor visitante da Oral Roberts, universidade lá nos Estados Unidos. Ele é pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica e vai por aí, PhD em educação. Tem 41 anos, como é que você conseguiu estudar isso, Tassos? Rapaz, Você está estudando desde os 15? Na realidade, eu gostava mesmo de jogar bola. É. Mas os cursos eram de tarde, de noite eu ia fazendo, acabou que deu certo. É mestre em filosofia analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Você se tornou um apologeta, mas você também trabalhou na área de direito, né? Na realidade, quando eu fiz muitos dos cursos, eu não era cristão, né? Eu tinha um prazer intelectual em estudar várias áreas do saber, mas eu não tinha assim, um propósito, um sentido na existência, né? Então, eu ia, fazia, gostava, me dava prazer, mas só depois da conversão que efetivamente eu consegui ver que a vida tem um propósito, um sentido, uma direção. E esses cursos que eu fiz aí acabaram que serviram para ter um aprofundamento maior no entendimento da realidade e demonstrar que há respostas a todas aquelas questões do ceticismo, do ateísmo, do agnosticismo. Alguns cientistas que eu li, acho que morreu há alguns anos atrás, um grande filósofo, também converteu como você, o filósofo Anthony Flew, né? Anthony Flew. Eu li o livro dele, porque ele é filho do metodista, né? Aí com 15 anos ele começou a dedicar ao ateísmo, ficou parece, até os 72, 73 anos. Mas ele não conseguiu explicar as singularidades na ciência, o que ele achava incoerente. E ele volta para o cristianismo, né? Lança uns 2 ou 3 livros, dentre eles eu li um. E agora ele morreu há pouco, uns 2 anos atrás. O Anthony Flew ele foi um dos ícones do ateísmo da geração anterior, né? Um homem inteligentíssimo e eu não saberia dizer se ele voltou ao cristianismo, mas certamente há uma forma de teísmo ele se converteu. Voltou. Inclusive ele foi acompanhado pelo reverendo muito conhecido, escritor também, não me lembro. Ele lançou um livro, inclusive, cristão com esse reverendo. Ele voltou ao cristianismo. Ele é filho de pastor metodista. Eu sei que ele se sensibilizou muito diante das novas descobertas na área de DNA. Foi isso que ele viu que realmente por trás daquela informação, né, presente no DNA, era impossível nós não concluirmos que há uma mente inteligente que planeja tudo isso. Então, aí você foi como ele. Você quer dizer que ontem você falou, né? Você era um intelectual ateu sincero. Quer dizer, você era ateu por opção de não ter uma explicação melhor. Quer dizer, você estava buscando uma verdade, né? Sua verdade. E você, então, teve essa abertura para Deus, de conhecimento. Fala um pouco sobre isso, porque é muito importante que algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm ainda, hoje bem menos, mas ainda tem aquela leve aparência que o cristão ele é um cara bobinho, né, triunfalista só, aquela coisa meio boba assim, que não estuda, que fica sendo influenciado por pastores ou por pessoas, como se todo mundo que estivesse na igreja fosse totalmente... Eu tive a experiência assim, de estudar a vida toda num colégio bem tradicional, cristão, na modalidade católica, em que as freiras lá, embora fossem pessoas bastante amorosas, né, elas não davam respostas às questões que nós tínhamos, né, sobre o universo, a vida. Então aquilo meio que fazia com que nós pensássemos que o cristianismo, na realidade, é uma adesão irracional, um modelo de mundo ao qual você deve aderir
por questões de tradição, de família, de cultura, e não por ser a manifestação da verdade. Então isso, efetivamente, para alguém que busca o conhecimento genuíno, faz com que a gente se afaste. Então, minha experiência no cristianismo foi uma experiência de lidar com pessoas que, embora fossem pessoas de coração sincero, bem intencionadas, não sabiam apresentar as razões para a fé. Então, eu fui para o ateísmo porque lá eles tentam explicar, pelo menos o ateísmo intelectual. Existem aqueles que são ateus por questões morais, é outro departamento. Mas o ateísmo de índole intelectual é aquele que busca as explicações para a existência, para o fenômeno da existência, né? E eu fui ali até que me deparei com o modelo de mundo alternativo. Um livro foi que primeiro me evangelizou, foi o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, inclusive que eu indico para todos, em que um escritor de um estilo elegante, estilo delicado. Respeitado, né? Mesmo fora do cristianismo, ele é muito respeitado. Era um grande intelectual, né? Ensinou em Oxford e em Cambridge. E foi ali que, quando eu li aquele livro, eu disse, realmente é impressionante que há cristianismo inteligente. E foi aquilo que abriu a porta para que eu procurasse, né, mais material. E eu tive um convencimento intelectual de que o sistema de mundo do cristianismo é aquele para o qual há mais evidências. Então foi ali que teve o que eu poderia chamar, que aconteceu, o que eu poderia chamar de uma conversão intelectual. Não é a conversão genuína cristã, mas é um convencimento intelectual que abriu as portas para a ação do Espírito de Deus em minha vida e eu pudesse me tornar um cristão. Mas e aí, depois desse livro, você teve um interesse pela Bíblia também? Passou a ler a Bíblia? Depois desse livro eu comecei a ler outras coisas, comecei a analisar a Bíblia. E eu estava, até um determinado momento, que eu estava convencido de que o cristianismo era o modelo de mundo para o qual havia mais evidências, era o modelo de mundo verdadeiro. Mas eu não, olhando retrospectivamente, eu posso dizer hoje que eu não era um cristão naquele momento. Eu apenas tinha agora um prazer intelectual no cristianismo, mas eu efetivamente não havia priorizado na minha vida Cristo como a razão de tudo o que existe. Aí nós passamos por uma experiência, eu e minha esposa, nós tivemos uma filha que faleceu, e nesse falecimento da minha filha, foi um momento assim que eu fui chamado a me posicionar diante da realidade das coisas. Então foi ali em que eu caminhei aquela grande distância que eu falo, a distância mais importante que temos que caminhar, que é aquela que separa o cérebro do coração. Então foi ali que eu considero que houve efetivamente uma conversão. Foi naquele ponto em que eu disse, ok, já estou convencido intelectualmente da veracidade do cristianismo, mas agora aquilo que está no âmbito do intelecto vai atingir o âmbito do coração e eu vou poder dizer da forma que Paulo diz que viver é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Ali foi o momento que eu considero que genuinamente me converti ao cristianismo, colocando Jesus não na posição de copiloto, mas na posição de piloto da minha vida. Que legal, né? E aí você, estudando, você se dedicou à apologética, né? À defesa da fé. Isso já nos primeiros tempos do seu cristianismo, ou você foi estudando e foi interessando pela essa parte teológica? Pois é, eu descobri assim que o interesse pelas razões para a fé não é um interesse assim que é seletivo de alguns cristãos, não deveria ser, embora na realidade infelizmente seja, né? Porque tem que ser para todos, né? Porque é o mandamento das Escrituras, né? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz que devemos estar preparados para apresentar as razões da sua fé. Isso. E isso também me impressionou muito, né? Porque é um sistema de pensamento religioso que diz que os fiéis devem pensar a sua fé, devem saber o porquê creem. Não é um sistema que exige uma conversão, até porque é impossível no cristianismo, é um sistema que diz que a conversão só se dá pelo convencimento. Então isso também foi muito importante. Agora, Tasso, você como cientista, você como um homem de ciência, existe os alunos, eles escutam muitas coisas mal interpretadas e mal estudadas, principalmente o aluno de primeiro, segundo grau, ensino fundamental.
tem uma ciência que ela é muito mal estruturada, né? Mesmo, às vezes, ele escuta um professor falando, ele toma aquilo como verdade, mas você vai ver que, principalmente no Brasil, os professores não têm esse preparo, né? Existe uma ciência, né, que traz dados, mas o problema é que a interpretação desses dados ela é feita com base no modelo de mundo ou na visão de mundo que o cientista tem. Então nós não interpretamos os dados da ciência independentemente da visão de mundo que temos. É por isso que se diz que o modelo de mundo que você escolhe deve ser muito cuidadosamente escolhido, porque é graças a ele que você verá todas as demais coisas na sua vida. Não só na ciência, como na sua vida pessoal, no seu casamento, na criação do seu filho, na forma de você se conduzir no seu trabalho. Então, os cientistas que optam pelo ateísmo interpretam os dados de forma favorável ao ateísmo, assim como aqueles que são teístas tendem a fazer da mesma forma. Então, é importante que todos procurem buscar evidências o mais objetivas possíveis para que possamos, de maneira imparcial, determinar qual os sistemas de pensamento, qual os modelos de mundo, qual das cosmovisões é aquela para a qual há mais evidências. Mais evidências. E com experiências empíricas, né? Algumas inventadas, mas outras reais. Né? Nós vamos fazer isso no livro de Gênesis. Já passou os primeiros 15 minutos, você nem sentiu aí. No próximo bloco, serão 4 blocos de 15 minutos. Você vai ver essa semana e a próxima aqui com o Dr. Tarsos. Tá bom? A gente volta daqui um pouquinho, Tarsos. Nós estamos aqui com o Dr. Tarsos, ele é cientista, não dá nem para ler aqui o que a gente... que ele é muita coisa. Filósofo, apologeta, professor em várias faculdades. Doutor Tarsos, vamos começar o livro de Gênesis aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Então eu fiz uma proposta aqui para o Dr. Tarsos para nós estudarmos o livro de Gênesis. Então vamos começar no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Doutor Tarsos, no princípio, aí a gente está falando de tempo, né? Aqui a gente já tem que parar, né? Porque nós temos aí vários atributos de Deus com relação a tempo, né? Nós temos uma turma aqui, né, Tomás de Aquino, Agostinho e outros grandes, eles acreditavam que Deus é atemporal. Tem uns que acreditam que Deus, como o Drake, né, que ele era atemporal, mas ao criar ele se torna eterno e temporal. E temos algumas teologias aí que falam que Deus ele é temporal. O que a gente, para você indicar, uma pessoa que começa a estudar Gênesis aqui, sobre esse assunto? O primeiro verso, né, das Escrituras, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, traz algumas teses revolucionadoras, né? Para você entender a questão do princípio, você tem de entender o uso do verbo criar. O verbo criar, escrito no original aí, é bara. O Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento são escritos em hebraico. E esses 5 primeiros livros, que são os livros de Moisés, né, conhecidos por Torá, entre o povo judeu, e Pentateuco, entre os cristãos, né, que é Gênesis, o que o judeu chama de Bereshit. Então, o primeiro verbo usado aí, criar, no hebraico é bara. E bara é um verbo que quer dizer criação a partir do nada. Agora, quando a gente fala isso, é importante que as pessoas saibam que nada é nada realmente. Nada é a inexistência do tempo, a inexistência da matéria, a inexistência do espaço, a inexistência de leis da natureza, a inexistência de qualquer coisa. De atmosfera, de tudo. De tudo. Havia um campo magnético. Não é nem um espaço vazio, porque no espaço vazio tem energia escura e matéria escura. O espaço vazio, mesmo sem energia e matéria, é algo. É alguma coisa. É algo, Aristóteles, para explicar o que é o nada, ele diz, é aquilo sobre o que as pedras sonham. Quer dizer, nada. Nada. A ausência de tudo. Então, esta tese que é inaugurada no livro de Gênesis é uma tese que
Nenhuma outra cosmogonia, nenhuma outra visão de mundo da antiguidade até meados do século passado defendia. Isso é radical. Nós temos um grupo de livros, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, defendendo uma cosmogonia em que ele diz que o universo foi criado a partir do nada, enquanto todas as outras visões de mundo defendiam que o universo existia desde sempre. Nunca havia sido criado. A Grécia, por exemplo, com a sua visão de que Demiurgo moldou o universo, mas defende que ele moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então, essa primeira fase da Bíblia é revolucionadora, tem sido entendida, ou foi entendida por pelo menos 33 séculos, ou se você analisar desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, durante todos esses séculos, sempre, qualquer outro livro, à exceção desses 5 livros de Moisés, defendia a tese de que o universo existia desde sempre. O universo eterno, né? Eterno. Aí nós temos aí uma visão diferente. Não, o universo foi criado a partir do nada. Não existia tempo, matéria, espaço, nem sequer leis da natureza. E aí ele foi criado a partir do nada. É o que em latim se chama creatio ex nihilo. Então, a eternidade tem um início. O pano de fundo filosófico, ou arcabouço filosófico, em que a cosmologia moderna funciona, é exatamente aquela em que o livro de Moisés já estava, a da criação a partir do nada. É que os cientistas, em metade do século passado, em meados do século passado, se depararam com algumas coisas em ciência e foram eles, os cientistas, forçados a reformular o seu entendimento. Quais foram as principais coisas em ciência que fizeram isso? A questão da segunda lei da termodinâmica, a descoberta do universo em expansão com o telescópio Hubble, a descoberta da radiação de fundo com os cientistas Penzias e Wilson. Se ele está em expansão, é porque havia uma tendência dele ter expandido de algo. Se ele está em expansão, e isso, pelo telescópio Hubble, a gente consegue ver, porque eles têm uma tendência à cor avermelhada, a tendência à cor avermelhada, então quer dizer, por uma questão física, que ele está em expansão, está se afastando. Se ele está em expansão é porque esteve próximo em um só lugar no passado. Aliás, Vilenken e a sua turma ganhou o Prêmio Nobel de Física há poucos anos porque foram de estudar essa questão da expansão do universo e a conclusão a que chegaram foi de que ele não apenas está em expansão, mas está em expansão de forma acelerada. O futuro do universo, para o que a cosmologia diz hoje, é uma grande sopa fria, sem vida, uma sopa cósmica. Curiosamente, a Bíblia é o único livro religioso que fala de 2 criações. Esse universo nosso aqui chegará em um ponto de sua existência em que a vida será impossível e a Bíblia diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. Então tem vários argumentos científicos, não só esse, a própria teoria da relatividade. Einstein, quando cria a teoria da relatividade... Ele tentou até fazer aquela constante, né? Ele coloca a constante cosmológica, porque ele cria teoria, ele olha para a teoria diz a ele que o universo teve um início. Aí ele diz, eu não quero assim. Porque o cientista, quando se deparava com a ideia de que o universo tinha um início, surgia para ele a pergunta, se ele é uma criação, quem é o criador? Quem é? Então, Quem deu teco? Aí ele coloca a constante para alterar, mas só que ao colocar a constante, a matemática não bate mais. Por uma divisão por zero, ele é obrigado a tirar a constante e a teoria da relatividade passa a dar um modelo de universo com início. Entre outros tantos argumentos científicos que nós podemos passar o programa todo só falando sobre eles. Mas o importante é dizer que a ciência forçou o cientista, contra a vontade do cientista, a assumir a tese que Moisés já tinha escrito há pelo menos 3 dezenas de séculos. A ciência, com a cosmologia moderna, de que a teoria do Big Bang é a hipótese mais bem sucedida, fez com que a ciência teve que se dobrar, se render ao que os livros de Moisés já estavam dizendo há séculos e séculos no seu primeiro verso. Eu entrevistei uma pessoa que é um cientista, que ele nos trouxe a informação que há uma teoria mais nova explicando o universo, mais nova do que o próprio Big Bang. Tem várias teorias, né? Tem várias teorias, mas não é a novidade da teoria que faz com que ela seja verdadeira. São as evidências externas à teoria que sustentam ou não aquela teoria.
O que ocorre é que, para os modelos de mundo de criação a partir do nada, de que o universo esteve em um determinado ponto e dali ele foi criado e expandiu, é que nós temos evidências como a segunda lei termodinâmica, universo e expansão com o telescópio Hubble, radiação de fundo, galáxia semente, teoria da relatividade, existência de urânios radioativos, até evidências filosóficas. Você já ouviu falar sobre as evidências filosóficas? Não. Por exemplo, se você imaginar que o tempo era eterno para trás, é muito simples as pessoas acharem a eternidade para frente, mas se ele é eterno para os dois lados, ele é eterno para trás. Se o tempo é eterno para trás, como é que nós poderíamos ter chegado a hoje? Não há conjunto infinito de objetos reais. Existem objetos imaginários, mas o dia é um objeto real. Portanto, não há como nós termos chegado até hoje se o número de dias fosse eterno para trás. Então, até argumentos filosóficos demonstram que, em algum momento do passado, o tempo, a matéria, o espaço, o universo, as próprias leis da natureza se iniciaram. A própria matéria, ela precisa de uma finitude. Seria mais ou menos isso. Eu não tenho condições de imaginar um eterno para... Existe alguma coisa que pode ter dado um movimento? Você pode... As visões de mundo, todas defendiam a matéria existindo desde sempre. A matéria. Mas o que nós estamos dizendo, o argumento filosófico, que talvez seja o mais delicado deles, é de que nós só chegamos a hoje porque o número de dias para trás é finito. Do contrário, se fosse infinito para trás, nós nunca chegaríamos até hoje. Porque teríamos um número infinito de dias antes para serem cumpridos. Legal, essa é nova para mim. Essa eu não tinha visto ainda não. Mas que bom. Já terminou o nosso bloco aí? Hora que a gente começa a esquentar aqui, ó. Esse pessoal está nos perseguindo. Mas a gente vai no próximo programa, então, o Dr. Tasso vai continuar te explicando aqui. A gente não conseguiu sair aqui ainda no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Vamos tentar falar que a terra era sem forma e vazia no próximo programa. O Ciência e Fé termina aqui e a semana que vem a gente continua aqui com o Dr. Tasso. Paz, Deus te abençoe. O Ciência e Fé volta aqui com o Dr. Tasso Licurgo. Ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé. Ele é professor da UFRN. Ele é também professor da Oral Roberts. É pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica, PhD em educação, matemática, lógica, mestre em filosofia analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Tem aqui, né? E graduado em direito, filosofia, liderança avançada pelo Instituto Hagai e outros mais. Ele não gosta de estar falando aqui das... porque é muita coisa, agora que eu entendi, porque você não gosta, tem que falar muito, né? Mas o importante é que se serve de Jesus, né? O importante é que o evangelho não busca a cabeça de um filósofo, mas o coração de uma criança. Exatamente. Então, isso a gente às vezes lê aqui o estudo da pessoa para você ver que a pessoa está falando com base em estudos e que o cristianismo traz o estudo dentro da racionalidade cristã, muito pelo contrário, ela nos faz aproximar de Deus. O que eu sempre digo, né? O cristianismo ele é complexo o suficiente para ser objeto de estudo do filósofo durante toda a sua vida, sem esgotar esse objeto, e ao mesmo tempo simples o suficiente para ser entendido por uma criança. É o coração de uma criança. A gente interpretou o versículo 1 de Gênesis. A gente vai começar agora com o versículo 1:2. É claro que não dá para esgotar sobre Gênesis 1, que nós vamos falar de Deus atemporal, Deus eterno, e aí a gente ficaria aqui 2, 3 horas num programa. Então a gente está passando mais ou menos por alto. Versículo 2, doutor Tasso, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Nós temos aqui uma teoria aí do intervalo, nós temos, hoje já não é tão muito aceita, né? E temos, qual que é a sua interpretação mais para esse versículo 2? Você quando olha para uma semente, você pode ver ou uma semente, ou pode ver ali na semente uma floresta ainda de forma
sem forma e vazia dentro da semente. É o que Aristóteles faz na distinção entre algo que está em ato e algo que está em potência. Uma semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência. Na singularidade, na criação inicial, todo o universo estava ainda ali, naquele ponto infinitamente pequeno quando Deus cria, mas ele estava sem forma e vazio. Até o momento em que se dá a Mas expansão, ele tinha todo o potencial para ser o que é. o que é hoje. Já tinha embutido dele todas as leis da natureza, todo o material, por exemplo, que é essencial para a matéria, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, todo o potencial estava ali naquela semente. Exato. E depois do início, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, passa a moldar o universo. É interessante que o verbo que é utilizado posteriormente para as criações, embora a Bíblia traduza por criação nos versos seguintes, em hebraico não é mais bará, o verbo utilizado no primeiro capítulo, quando tudo é criado a partir do nada, mas é sim assá, que tem a ideia de... Isso no versículo 2 ou mais à frente? Mais à frente, nas criações, tá. nós temos o verbo assá. A não ser quando ele vai criar o homem, que ele volta a utilizar o verbo bará. E, então, você acha que o Espírito Santo, então, nessa matéria, né, nessa matéria que estava aparentemente informe, mas que tinha todas as suas condições, todas as suas informações ali, potencialidades, como se fosse um DNA. Aí o Espírito Santo começa a... Fala que Jesus também, em Eclesiastes, né, em Provérbios, fala que ele era a sabedoria também, né? Se você vê as três pessoas da Trindade nesse movimento de criação, né? Exato. A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, se confunde com Logos. Quando nós lemos lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João, capítulo 1, verso 14, está claro ali em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo em hebraico, algumas partes em aramaico, mas quando lemos lá a biografia de Jesus pelo seu biógrafo João, capítulo 1, combinado com João 1,14, está claro que é o Logos que toma carne, que vira carne, que encarna e vem habitar entre nós. Então, o Logos é uma palavra conhecida no meio dos filósofos, que quer dizer o princípio, a razão de ser das coisas. E esse mesmo Logos, que é Jesus, está no início de Gênesis, quando é por meio da palavra que muitas das coisas são criadas, por meio do Logos que as coisas são criadas. Você acha literalmente que a palavra de Deus, né? A palavra, ao emitir as suas sílabas, né? Para nós temos que trazer para o português aqui, para se tornar entendido. Ao emitir os seus substantivos, os seus verbos, ele estava criando. Deus sempre, ele poderia ter feito de outra forma, mas ele sempre nos dá a ideia de que a linguagem tem um poder transformador. Se você trouxer para o Evangelho, as Escrituras são o espelho linguístico da realidade de Deus. A exposição de homens à linguagem que está nas Escrituras Sagradas é apta, idônea para gerar uma transformação radical no homem. Assim como Deus faz na origem do universo. Existe um paralelismo. A maneira que Deus cria o mundo tem um aspecto pedagógico muito importante. Ele opta por aquela forma para nos ensinar muitas coisas. E uma das principais coisas da metodologia da criação do universo, que Deus faz dessa forma, é para nos ensinar o que Ele vai fazer em nós, quando efetivamente deixamos que o Espírito de Deus nos transforme num caminho direto e progressivo em busca da santificação. E tendo o Espírito Santo, então ele pega essa informação da palavra e ele paira sobre as águas. Então, ele pairando, então há um movimento de transformação e está havendo ainda um movimento de transformação. Porque a nossa conversão também é como se nós estivéssemos num caos, né, informe e que Jesus fala, não foi você que veio a mim, né? Foi o Pai que o trouxe. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, quer dizer, que para se dar vida, até mesmo para nós convertermos, como diz Colossenses 2, 13, acho que é Colossenses 2, 12, 13, fala, nele está tanto o agir
como querer, como efetuar. Quer dizer, hoje o Espírito Santo ele está sobre nós também, causando transformação nesse caos humano. Né? Isso é maravilhoso. Eu acho que na natureza o processo criativo de Deus se encerra no sexto dia, né? Na natureza. Mas no homem continua e tanto que Jesus foi enviado como missionário para possibilitar isso, que é a transformação genuína do homem. É interessante quando você olha o final dos dias, e lembrando que a palavra dia em hebraico é yom, que tem 4 significados possíveis, e um dos quais é um longo período de tempo. Então, ao final de cada dia, você vai ler, e foi-se o primeiro dia, e foi-se o segundo dia, e foi-se o terceiro dia, até o sexto dia. Mas no sétimo dia nós não temos nas Escrituras, e foi-se o sétimo dia. Nos passando a Ele está em andamento. Está em andamento. A informação de que ainda estamos vivendo o sétimo Yom. Estamos vivendo o sétimo dia, que é o dia do descanso criativo do Senhor no universo. No entanto, ele se volta para a nossa regeneração, tentando criar em nós, se assim quisermos, um novo espírito para que possamos, com a ajuda do Espírito de Deus, sermos transformados como Ele transformou o mundo, moldando-o, para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo. E terceiro dia, pode dar para ir para o terceiro dia aqui? Vamos nessa? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Interessante que a cosmologia moderna, né, fala que do Big Bang, as pessoas acham que é uma grande explosão, né? Mas como pode haver explosão se não há oxigênio? Pois é. Não é? É uma explosão no sentido inflacionário, né? De crescer. E de luz. De luz. Haja luz, aí se inicia o processo de criação realmente. Por meio ele sai da inexistência de qualquer coisa, da criação a partir do nada. Cria o universo. Onde só existia a informação, em Deus. Só em Deus. E aí ele cria o universo que por meio... Interessante, muito legal. Você colocaria então aqui a expansão do Big Bang ou Big Bang? Como se fala? Big Bang. Então você colocaria o Big Bang aqui no terceiro dia. Haja luz e houve luz. Foi, o Espírito de Deus atuou moldando. E segundo a ciência, isso tem 3,7 milhões de anos. 14,7. 14, né? 0,7 milhões de anos. Bilhões de anos. A Terra, aí, nesse segundo, tem 4,8 bilhões, Eu diria que a Terra tem 6,5 bilhões de anos. Bilhões. 4,8, muitos dizem a vida, a existência de vida na Terra. A Terra, 6. E a vida. E, então, você, só terminando esse bloco aqui, só rapidamente, que o pessoal já está... Então, você não vê problema nenhum na palavra Yom, né? E ser em períodos. Períodos não mensuráveis. Pode ser um segundo, pode ser 1 milhão de anos. Há 4 sentidos possíveis para a palavra Yom. Moisés não poderia ter escolhido outra palavra, porque a grandeza vocabular do hebraico antigo era muito pequena. Moisés só tinha à sua disposição uns 3.000 vocábulos em todo o hebraico antigo, enquanto hoje em dia só de verbos irregulares em português nós temos mais do que isso. Então ele teve que utilizar uma palavra Yom, que pode significar dia de 24 horas, dia em posição à noite, pode significar dia, quando dizemos assim, nos dias de fulano de tal, ou pode significar um longo período de tempo. E é esta, eu acho, a interpretação mais viável das Escrituras Sagradas. A gente vai fazer, então, o próximo bloco, o quarto dia. Fica aí, porque tem um assunto interessante. Ciência e fé. Dr. Tarsos está aqui conosco no Ciência e Fé. Ele é doutor em filosofia, teologia apologética, em direito, PhD em todas essas áreas aí. Não vamos ler mais o que você já li no primeiro bloco para você. Muito estudioso, um grande amigo e um grande erudito. Vamos então para o quarto dia, doutor Tarsos. O quarto nós já falamos, né? E viu Deus... Não, o quarto não, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Isso. O que é interessante aí, quando ele cria o mundo e as coisas, ele cria a luz, ele cria o mar posteriormente, ele cria isso, cria aquilo,
E ele olha para aquilo, em vez de dizer é belo, ele diz é bom. Isso é muito interessante porque Deus estabelece aí um princípio de união entre o elemento estético e o elemento ético. Isso é uma das coisas mais... Porque se você levar uma pessoa que nunca viu o mar para olhar o mar, olhar a luz, ou seja o que for, ela vai dizer isso é muito belo. Mas Deus não. Ele, quando vê o elemento estético, ele diz é bom. Então há uma união aí, que a beleza tem que vir junto com o elemento ético, tem que ser bom. E futuramente nós correlacionamos isso ao elemento ontológico, para dizer que tem que ser também verdadeiro. Só corrigindo aqui, eu falei quarto dia, eu estava querendo falar o quarto versículo, tá, gente? Nós ainda estamos aqui no primeiro dia. Por isso que você falou que aí houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, ele vai falar que é bom a partir do quarto dia, né? Que ele vai falar que é bom. Quarto versículo. No quarto versículo. Todos os dias na criação ele cria o mundo, ele olha para o que criou e diz, isso é bom. Isso é muito interessante no estudo da estética do tipo de Deus, que é indissociável do caráter da moralidade, do caráter da ética. Que a luz era boa, né? Então, assim, Deus ele traz essa relação ética, uma relação com a arte, né? Com o sentimento. Quando eu falo a palavra boa, eu já trago uma carga de sentimento. O elemento palavra, né? estético da arte é indissociável do elemento ético. O que é belo é bom e também é verdadeiro, tem um elemento ontológico. E houve tarde amanhã, então, versículo 5, houve tarde amanhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Você vai ler isso em hebraico, quando diz Deus e Deus fez. Esse fez aí é o hebraico assá, não é mais o hebraico bará, que está no verso 1. Como você disse anteriormente. Então, as coisas já estão criadas e Deus está moldando por meio do seu Espírito as coisas. Então, agora a informação está virando matéria, está virando leis da natureza. Está tendo forma e ordem. Exatamente. Que tira aquele sentido de que havia caos sob o abismo. Não é? E disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E diz, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Há muitas perguntas dizendo, né? Como que Deus criou essas coisas, sendo que elas precisavam de luz? Você estava me explicando aqui que você acredita que vem depois que o sol só vai aparecer no quarto dia, né? Qual é a sua visão sobre isso? Leia logo o quarto dia. Então vamos ler o quarto dia. Que tem o sol, aí eu faço correlação. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e manhã o quarto dia. O grande problema aí é que alguns se questionam como os luzeiros, o sol e a lua, o grande e o pequeno, o sol e a lua,
só foram criados no quarto dia, e se no terceiro dia nós já tínhamos vegetação, como elas fizeram a fotossíntese, Exatamente, que a é fotossíntese. essencial para a sua existência. Esse seria realmente um problema se nós lêssemos o quarto dia em hebraico e víssemos que nos verbos da criação no quarto dia se estivesse lá bará, mas não está, está assá. E assá não é criar algo onde não existia, não é criar algo a partir do nada. O que Deus faz no quarto dia, na realidade, já da perspectiva da Terra, ele limpa a atmosfera e o sol que já existia, que tinha sido criado no primeiro dia, passa a ser visível para a Terra. Alguns países, eu não sei se aqui nessa cidade isso acontece, né? Mas em alguns países é muito comum. Você está de dia, tem luz, as plantas fazem fotossíntese com a luz que existe, mas o céu é tão cheio de neblina, de nuvens, que você não tem condições de apontar onde está o sol. Então, antes do primeiro, do segundo e no terceiro dia, já havia luz. Só que nós não víamos a perspectiva da Terra, o sol nem a lua, porque havia uma neblina. Quando no quarto dia ele diz que faz o sol, não é criar o sol onde não existia, mas sim limpar a atmosfera para que o sol seja visto. Por que eu digo isso? Porque a escolha do verbo por Moisés em hebraico no quarto dia não é bará, é assá. E assá não quer dizer, como quer dizer bará, a criação a partir do nada. Então, ali, quando disse no segundo dia, e disse Deus, haja luz, você acha que os elementos fundamentais de luz já foram criados ali? Foram criados e passaram a ser moldados. Porque também não é só o céu, não é só o sol que é uma estrela que emite luz. Quer dizer, existem bilhões de estrelas que emitem ou emitiram luz, né? Porque elas demoram tanto tempo para chegar aqui que nós não sabemos qual estrela ainda está existindo, né? Nós hoje não temos essas condições, né? Ou alguma estrela mais perto, nós podemos dizer que temos condições de dizer que ela ainda existe. A cosmologia diz hoje que há tantas estrelas no céu quantos são os números de grãos de areia nas praias. Isso é uma comparação que não é óbvia, é uma comparação impressionante, né? E que já há na passagem de Abraão, né? Olha as estrelas. Isso é muito curioso, né? Então, a expansão... Então, no dia 2, você acredita que a expansão e a organização do universo ela já estava mais ou menos montada? Não, isso se dá até o último dia de criação. Ela vai montando. Então. Deus vai moldando, criando. É tanto que só tem o segundo, o terceiro e o quarto dia, e ele começa a moldar mais especificamente, né? No segundo, terceiro e o quarto, o segundo você tem o universo, as estrelas, né? Quer dizer, no primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro você tem o universo, as estrelas. No segundo você tem as águas. No terceiro você tem a terra. Aí primeiro, segundo e terceiro. Aí nós temos o quarto, o quinto e o sexto. Nesse paralelismo. No quarto ele tenta moldar o que há no universo. No quinto o que há nas águas. E no sexto o que há na terra. Incluindo o próprio ser humano que ele cria. A coisa vai desnudando assim com toda a sabedoria, quer dizer, que nós temos que ter o livro de Gênesis, ele é um livro poético também, né? Como se Deus na sua inteligência ele estivesse fazendo uma poesia maravilhosa. Os primeiros capítulos de Gênesis são muito poéticos. Agora, para quem quer ler Gênesis da perspectiva da ciência, é importante entender que o primeiro livro escrito da Bíblia não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E no livro de Jó, nós temos mais elementos de ciência do que no livro de Gênesis. Então você não pode entender o livro de Gênesis sem entender o livro de Jó no seu aspecto científico. Isso é muito importante. Eu creio que Moisés já conhecia a história do livro de Jó, já conhecia o livro de Jó ao escrever o Pentateuco. E muitas das informações que estão ali não são mencionadas no Pentateuco, porque já estão no livro de Jó. E, por exemplo, muita gente diz que a questão do dinossauro... que está lá no livro de Jó. Jó, capítulo 40, verso 15. Embora algumas traduções tragam para hipopótamo, quando você vai ler... mas não é hipopótamo, né? A gente vê não emite fogo, não emite, né? Não, diz que a cauda é como um cedro. Aí por que não colocou dinossauro?
Porque o nome dinossauro só é criado em meados do século passado por Owen. Não existia esse termo dinossauro. Em hebraico está Behemoth, que às vezes tem uma transliteração que chamam Behemoth ou Behemoth. Behemoth. É Behemoth, mas em hebraico é Behemoth. Nem NVI tá Behemoth. Em hebraico é Behemoth. E algumas traduções traduzem por hipopótamo, que só se você, a cauda do hipopótamo comparar com um cedro, você já vê que aquele animal não é hipopótamo. Algumas traduções falam Leviatã também. Já é outra... Mas já é outro capítulo, né? Leviatã seria mais um... tá certo. E quando, para nós terminarmos agora, acho que não vai dar, não. Quantos minutos nós temos aí? Já era. Legal. Quando você voltar aqui, a gente terminou no quarto dia. Aí a gente faz do quinto para frente. Você, olha só, vamos ficar por aqui, porque o nosso tempo acabou. Doutor Tássio é um grande amigo aqui da Igreja Batista Getsemane e vai estar sempre para nós. Guarda aí, nós vamos guardar aqui que você terminou nós terminamos aqui no quinto dia. Mas o doutor Tássio faz uma oração, né, para nós, para aquelas pessoas de ciência, para aquelas pessoas que têm dúvidas sinceras, né, sobre se podemos interpretar a Bíblia com essa intelectualidade, com bases científicas, com bases dentro de uma lógica, que Deus tem uma lógica de criação e que essa lógica é maravilhosa. Então eu quero que você ore por essas pessoas, porque tem pessoas sinceras, né? Que muitos estão dentro de uma lógica, de um pensamento, de uma cosmovisão, vamos dizer, agnóstica, mas que estão sinceros querendo uma busca com Deus, né? Você poderia fazer essa oração para a gente terminar? Com certeza, mas gostaria só de dizer antes que é uma alegria muito grande estar aqui. Pessoa de quem eu gosto pessoalmente e admiro o seu trabalho. Dizer ao telespectador que entre no site que vai estar aqui, que é o defesadafé.org, que lá nós temos muito material sobre esses assuntos. Então vamos orar ao Senhor. Amém, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar mais de Ti, para compreender a Sua pessoa por meio da Sua criação. Muito obrigado não apenas pela revelação especial que são as Escrituras, mas também pela revelação geral, que é a natureza, que serve como um catalisador para nos levar ao estudo da Bíblia, Pai. É por isso que, com o coração sincero, nós pedimos que o Senhor chegue na mente daqueles que ainda duvidam de Ti e que façam com que eles busquem o aprofundamento no cristianismo, porque eles saberão que quanto mais se aprofundarem no estudo, chegarão à conclusão de que o cristianismo é, antes de tudo, a manifestação da verdade. É por isso que, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, estamos aqui de coração abertos e dizemos amém. Você está na TV Jet e aqui no programa Ciência e Fé. Infelizmente a gente termina aqui, mas fica com Deus, a sua família seja abençoada. A Igreja Batista Getsemane e a TV Jet aqui, que está sob a presidência do pastor Jorge Linhares, tanto a TV quanto a igreja, e nós te convidamos para que você esteja conosco em um dos nossos cultos. Temos pastores aqui super capacitados para qualquer tipo de assunto que você queira fazer perguntas ou estar conversando conosco. Deus te abençoe. Paz! Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.